Mônica El Khoury. Caso conhecido como crime quase perfeito. Mônica tinha 37 anos e morava no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo, com seu marido Claudemir Nogueira. Até que no dia 23 de outubro de 2009, por volta das 3 da tarde, a mãe de Mônica foi em sua casa para cozinhar para ela. Mas quando ela entrou, a encontrou morta de bruços no chão da sala. Quando a polícia chegou na residência, a delegada fez uma rápida análise e afirmou que Mônica havia sofrido uma morte natural. A família dela já achou estranho, porque Mônica era uma atleta e bem saudável. Claudemir chegou na casa aparentando estar bem desnorteado e sugeriu que havia acontecido um assalto, mas não haviam roubado nada na residência. Ele falou ao pai de Mônica que ela havia lhe dado seus cartões de crédito. Estranhamente, quando o pai dela foi ao banco bloquear suas contas, elas estavam ou negativas ou com um saldo muito baixo. O corpo de Mônica foi levado para ser examinado. E a médica responsável afirmou que ela tinha manchas roxas no pescoço, o que indicou que ela havia sido sufocada. O corpo dela foi levado ao IML e foi confirmada a morte por asfixia. E a cada passo, Claudemir ficava mais estranho. Ele discutiu com a tia de Mônica no IML porque ele queria que ela fosse enterrada naquele mesmo dia. Só que não havia mais tempo no dia e ela não teria direito a um velório, só ao enterro. Acabou que o velório foi no dia seguinte mesmo e ele deu um discurso muito estranho, dizendo que foi Deus que levou Mônica, que foi assim que ele quis. O que dificultou muito a investigação do caso foi que, como inicialmente concluíram que era uma morte natural, não teve uma perícia na cena do crime, porque não era uma cena de crime ainda. Por 1 ano e meio, a polícia insistiu em afirmar que havia sido um suicídio, mas a família de Mônica, principalmente o pai dela, insistiam que ela não faria isso. O caso recebeu um novo delegado e foi feita a reconstrução do crime. E por conta da posição que o corpo de Mônica estava e outros fatores, foi descartado o suicídio. Além disso, concluíram que seu corpo havia sido arrastado. A versão de Claudemir começou a não fazer sentido. Isso porque quando a Mônica foi encontrada às 3 da tarde, mais ou menos, ela havia sido morta há cerca de 12 horas atrás. Mas Claudemir falou que ele saiu de casa às 7 da manhã para trabalhar e deixou Mônica na cama, dormindo. Então as coisas não batiam. Após 1 ano e meio de investigação, ele foi parar em um hospital após supostamente ter sido esfaqueado por um ladrão, na mesma casa em que Mônica morreu. Claudemir estava lá sozinho, esperando policiais para buscar os pertences. Os cortes dele eram característicos de alguém que havia se esfaqueado. Além disso, a polícia tinha uma prova irrefutável. O delegado do caso mostrou a Claudemir as imagens das câmeras de segurança do vizinho, que mostravam que ele havia entrado na casa sozinho. Então, o delegado mentiu, afirmando a Claudemir que ele tinha imagens das câmeras de segurança de dentro da casa, que mostrava ele se esfaqueando. Então, antes dele mostrar as imagens que não existiam, Claudemir confessou que se esfaqueou e confessou que foi ele sim que matou Mônica. Ele afirmou que a asfixiou enquanto ela dormia, por volta das 4 da manhã. Claudemir subiu em cima de Mônica, a imobilizou com os próprios cobertores dela e a esfaqueou com uma corda de varal. Depois, ele levou seu corpo até a sala. Claudemir afirmou que fez isso para acabar com o sofrimento de Mônica, porque no trabalho ela tinha muitos pacientes que eram abandonados pela família. Essa versão nunca convenceu, até porque ele foi visto roubando todo o dinheiro dela. Mônica estava em ascensão profissional e já havia terminado com Claudemir uma vez por conta de trabalho. Ela estava sempre crescendo e ele não. Então a motivação do crime pode ter sido essa: ciúmes e inveja. Mesmo depois da confissão, ele não foi preso porque não tinha antecedentes e não oferecia perigo ao processo. E continuou recebendo a pensão pela morte de Mônica. E só cortaram depois que a mídia noticiou o caso. No fim, Claudemir foi condenado a 20 anos de prisão.